Na realidade, eu estou passando por Brasília, acabei de chegar, desembarquei vindo de Manaus e estou indo para o interior do estado de São Paulo para fazer várias reuniões com integrantes, dirigentes do meu partido, o PCdoB. E quando vinha a senadora Gleisi no carro do aeroporto, eu liguei o rádio na Rádio Senado e vi que o plenário estava funcionando. Então, eu disse, eu vou rapidamente lá para ver se consigo um espaço de 5 minutos para falar. Mesmo porque, quando escuto a fala de Vossa Excelência, senadora Gleisi de Requião, do senador Lindbergh, obviamente que nos acende um desejo muito forte de também entrar no debate, de também entrar no diálogo. Estamos nessas 2 semanas sem sessões deliberativas, o que não significa dizer recesso parlamentar. Mesmo porque, de acordo com o nosso regimento, de acordo com a legislação brasileira, não é possível recesso do Congresso Nacional quando tramita processos de impedimento contra um presidente da República, que é o que ocorre agora. Mas, coincidentemente, esta é exatamente a fase da apresentação das alegações finais, o período, os 15 dias que a comissão que o Senado Federal concede à defesa da senhora presidenta Dilma Rousseff para elaborar as suas considerações, as suas alegações finais. Então, por isso é que este plenário está funcionando de forma irregular e somente para os debates. Mas que bom que nessa sexta-feira estejamos nós aqui, nós que temos feito um esforço até quase que sobre-humano, senadora Gleisi, no sentido de mostrar ao país efetivamente, concretamente, o que está acontecendo. E digo a Vossa Excelência, digo ao senador Requião, apesar daquela pesquisa dos dados publicados através da pesquisa Datafolha no último domingo, no jornal Folha de São Paulo, apesar de serem análises ruins, não compatíveis com os próprios números pelo jornal publicado, quero dizer que quando nós tomamos conhecimento da parte da pesquisa feita e não divulgada, digo a Vossas Excelências que me acendeu ainda mais a luz da esperança, por uma razão muito simples. Entre os vários questionários apresentados à população, um deles foi perguntar para o povo, brasileiros e brasileiras, o que achava do processo de impeachment, se considerava um processo legal, um processo que vinha cumprindo as normas da legislação brasileira, a Constituição Federal ou não. E vejam, 49% disse achar que o processo é legal. 49%, o que significa? A maioria não pensa que o processo seja legal. Isso diante de uma ofensiva dos meios de comunicação nunca visto antes na história do nosso país. Uma ofensiva que só passa uma versão dos fatos e uma ofensiva da maioria do parlamento que se formou e que encontrou na forma do impeachment o único mecanismo para afastar a presidente e que ficam falando disso. Então nós, apesar de sermos minoria, acho que esse trabalho que estamos realizando no Congresso Nacional, assim como o trabalho que muitas entidades realizam Brasil afora, intelectuais, artistas, escritores. Esses últimos dias, eu infelizmente não pude participar, mas lá esteve a nos representar o senador Lindbergh Farias, ao lado da deputada federal Jandira Fegali, de um tribunal internacional. Foi realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 19 e 20. Um tribunal, obviamente, é um tribunal muito mais político, mas que analisa as questões técnicas que estão sendo debatidas no âmbito do processo de impedimento, que nada mais é do que um golpe contra a presidenta Dilma, contra a presidente Dilma. Então, acho que esse trabalho, apesar de ser um trabalho pouco visível para a grande maioria da população, mas tem surtido muito efeito. E mais, o que é importante, a matéria de chamada do último domingo diz exatamente que o Brasil, os brasileiros preferem que fique na direção e no poder o presidente Michel Temer. 50%, segundo o jornal, da população brasileira é favorável à permanência de Michel Temer, 32% favorável à volta da presidente Dilma e, de forma incrível, senadora Gleisi, nesse mesmo item, nesse mesmo questionário, publicam que 3% somente das pessoas são a favor de eleições, antecipação das eleições.
sendo que esses 3% apareceu ali não porque foi questionado, mas apareceu de forma espontânea. E segundo a análise dos técnicos do Datafolha, publicado na edição de ontem do jornal Folha de São Paulo, quando esse percentual espontâneo, mesmo não configurando das perguntas iniciais, aparece, tem que ser publicados, porque passa a ter uma relevância. De fato, eu concordo com essa análise técnica, mas tão relevante quanto o fato de que 3% da população, mesmo sem ter sido perguntado, sem ter sido questionada, dizer que é a favor da antecipação das eleições, deveria ter a mesma relevância para o jornal a necessidade da publicação do outro questionário, que a esse sim perguntava se quer ou não eleições antecipadas no Brasil. E 62% disseram que sim. É esse dado, senador Requião, que nos importa. É esse dado, senhores senadores, senhoras e senhores, que nos interessam. Porque, veja, nós estamos aqui trabalhando contra esse golpe. Primeiro, porque não é impeachment, porque é um golpe, que não há crime. Aí, a cada dia, uma nova notícia, uma nova decisão, seja do Judiciário ou do próprio Tribunal de Contas, desmonta as próprias denúncias que eles inventaram. A cada dia. Pedalada não existe mais. Pedalada não é e nunca foi crime. Aliás, pedalada é um apelido que encontraram para a execução de alguns programas por parte do governo federal através de bancos públicos. Aí inventaram esse nome de pedalada. Mas, além de não ter, nesse caso do Plano Safra, que é o que compõe a denúncia, além de não ter a participação da presidente Dilma, ele não é crime, mesmo porque não é empréstimo, senadora Gleisi. Eles eles inventam, na maior cara de pau, novas teorias, sem que haja lei que defina essas tais novas teorias. Quer dizer, uma operação de um banco, o pagamento de uma subvenção, virou operação de crédito. E, para quem não sabe o que é operação de crédito, é simples, é empréstimo. Esse, sim, a Constituição brasileira proíbe que ente público faça com seus próprios bancos públicos, mas eles inventaram que isso seria uma operação de crédito. Os decretos, nenhuma novidade, nem no ano de 2015 e nem nos anos anteriores, porque se é fato que a presidente Dilma assinou vários decretos de suplementação orçamentária, o vice-presidente Michel Temer também assinou. Mas antes, o presidente Lula, de igual forma, assinou o Fernando Henrique idem. E meta, porque feriu a meta. Que meta? Meta do exercício, está lá escrito na Constituição brasileira. A meta é do exercício, então não há como medir meta antes do final do exercício. Muito menos, senador Requião, dizer que feriu a meta. Então, não é um processo, é um projeto que está em curso e que exige da parte deles o afastamento da presidente Dilma para que façam aquilo que o senador Lindbergh falou no longo à parte que fez a senadora Gleisi, que é aplicar a tal da política das maldades, é mudar completamente o projeto, trazer de volta para o Brasil... Os protestos com longo à parte. Mas muito bom, trazer de volta ao Brasil... Pode fazer outro. Trazer de volta ao Brasil as privatizações. É esse o grande objetivo. Então, nós estamos imbuídos com essa tarefa. Eu tenho ficado na minha cidade esses últimos dias e tenho falado muito com a minha gente, tenho falado com jornalistas, com os repórteres, com os proprietários dos meios de comunicação. Eu digo o seguinte, a minha postura não é só uma postura de fidelidade a uma pessoa ou de fidelidade a um projeto, é uma postura de coerência daqueles que venceram as eleições em 2002 para aplicar um projeto diferente para o Brasil, e era isso que estava em curso. Um projeto do qual eles nunca concordaram, porque são contra o Mais Médicos, são contra o Bolsa Família, são contra a possibilidade da expansão das universidades para os interior desse grande país, dessa grande nação. Então, é isso que está em jogo. E o senador Requião, acho que de todos nós, é aquele que fala com mais ênfase. Senador Requião, nós vamos mudar o quadro. Nós vamos barrar esse impeachment, que nada mais é do que barrar o golpe. E, de fato, a próxima votação do plenário, dia 9, eles precisam de uma maioria simples. Eles terão, mas não sei se já alcançarão os 2/3. Mas lá para o final do mês de agosto, quando ocorrerá efetivamente o julgamento, eles têm que alcançar 54 votos. E nós, senador Requião, sob a orientação de Vossa Excelência e de tantos outros senadores que têm uma larga experiência administrativa, política, que viveu momentos terríveis, mas momentos bons também, momentos bons da história do nosso país,
da evolução da nossa jovem democracia, nós temos essa chance muito grande de barrar esse golpe. Agora, nós também não deixamos de reconhecer que a presidente Dilma só foi afastada porque perdeu o apoio da maioria parlamentar. E mesmo que alcancemos os 28 votos, senador Requião, qual é a possibilidade da volta dela a garantir-lhe a governabilidade necessária para que possamos atravessar esse momento difícil, esse momento de grave crise econômica? Então, o que estamos fazendo é dialogando muito entre nós, os senadores, a presidente da República, entre nós, os senadores e várias outras figuras políticas importantes. E no início agora do mês, não é, senador Lindbergh, teremos excelentes notícias para a população. Então, eu digo que não tem sido em vão a nossa luta, muito dolorida, principalmente para alguns. O senador Requião, ele é de um partido que não defende, que não tem a posição que ele defende. Mas ele olha, antes do seu partido, ele olha o país, ele olha a história, ele olha a democracia. Eu sou senadora única de um partido aqui, não é fácil fazer isso. No meu estado, eu tenho dito, eu fui a única parlamentar dos 8 deputados federais e dos 3 senadores a votar, e não só votar, a lutar, a falar contra isso, que eu tenho convicção, não é um impeachment, é um golpe. Então, o que nós queremos é trazer a presidente Dilma de volta ao poder, mas em cima de um conjunto de medidas que entendemos devam ocorrer no país, para garantir-lhe a governabilidade e, sobretudo, consultar a população brasileira. E a população brasileira está sendo consultada, ela quer, nesse momento de crise, antecipar as eleições, porque a crise da democracia não tem outra forma de ser resolvida do que com a própria democracia. Se é a democracia que está em crise, então vamos buscar na democracia a resolução da crise. Conceda a parte, senador Lindbergh, a Vossa Excelência. Senador Requião, pois não. Pois não, senador Requião. Muito agradecida. Eu, inclusive, sugiro que a mesa, durante essa reunião plenária de hoje, não conceda mais a parte ao senador Lindbergh. Ele já excedeu e bateu o recorde de tempo de aparte na história do Congresso Nacional. Da minha viagem ao aeroporto até aqui, eu só ouvi o senador Lindbergh. Senadora. A senadora Vanessa falando isso. Senadora Vanessa, que é merecedora aqui, todo mundo fala que é a senadora que mais fala nessa tribuna. Mas eu mais recebo longos à parte. Agora Vossa Excelência está vendo na prática o que significa Senadora isso. Vanessa, Vossa Excelência cometeu um equívoco. Eu não estou isolado no PMDB. A cúpula do PMDB está isolada do partido. Bem. O PMDB não é o partido que quer acabar com a aposentadoria do trabalhador. O PMDB não é o partido que quer privatizar a educação e a saúde. O PMDB não é o partido do Ricardo Barros, que está tentando destruir o SUS no Brasil. O meu PMDB é o das bases, é o partido das classes populares. Aliás, o famoso documento Ponte para o Futuro foi apresentado na última reunião nacional da Fundação Ulisses Guimarães, foi contestado por mim e por 17 diretórios que estavam presentes. E os famosos donos da Fundação Ulisses Guimarães não tiveram coragem de colocá-lo em votação e em discussão. Ele foi simplesmente retirado da pauta. Agora, senadora, é preciso que se entenda melhor que história é essa de impeachment. Vossa Excelência lembra quando o presidente Renan e outras lideranças estavam falando no semiparlamentarismo. Já era uma demonstração clara de que eles sabiam que não havia crime de responsabilidade para pedir o impeachment da presidenta Dilma. E não havendo crime de responsabilidade, não há impeachment. Então, eles queriam introduzir um sistema parlamentar que admite o voto de desconfiança em relação a um presidente da República. Era um sistema híbrido que eles estavam imaginando. Então, eles poderiam, com essa modificação constitucional que pretendiam fazer, afastar a presidenta da República com o voto de desconfiança, uma vez que não havia nenhuma possibilidade de arguírem a existência de um crime, de resto, hoje, comprovadamente inexistente. Então, eles começaram com esse processo. Agora, eu gostaria, senadora, dentro do espaço desse tipo de aparte inaugurado pelo senador Lindbergh, colocar um quadro maior sobre essa questão
do impeachment no Brasil. O que é que está ocorrendo no país? Eu acho que está ocorrendo é uma reação do capitalismo vadio, do capital não produtivo contra o Estado social. Eu tenho reiteradamente feito uma análise que é semelhante ao dos discípulos do Adorno na Alemanha. O Estado social se estabeleceu com a derrota do nazismo. O que é o Estado social? É o respeito às mulheres, à igualdade de gênero, é o respeito aos direitos do trabalhador, é o respeito às minorias, é o respeito à sustentabilidade, o respeito à natureza, a consciência de que nós não podemos acabar com a natureza em nome de lucros rápidos que possam ter certos empreendimentos. É como dizia o Otto Maria Carpo definindo a democracia. A democracia é o regime que procede pela maioria, mas se define pela sua essência. E a essência da democracia é o respeito ao direito das minorias a terem voz, a poderem se manifestar e, dessa forma, se transformar pelo convencimento em maioria também. Então, a democracia é isso. Mas o Estado social eliminou consagrados direitos do capital vadio, de exploração absoluta do trabalho, de apropriação da mais-valia, de sobrecarga nas jornadas dos trabalhadores e, fundamentalmente, do domínio sobre os interesses do capital. Isto levou a uma reação que se consubstancia num tripé. Tudo modernamente se baseia em tripé, não é? É o tripé da economia brasileira que não deu certo e o tripé da reação do capital vadio. O primeiro apoio desse tripé é a precarização dos executivos. É a transformação do executivo num gendarme, numa polícia, para, com leis contra o terrorismo, contestar e reprimir manifestações do povo e do trabalhador quando é agredido nos seus direitos. E essa precarização se dá, fundamentalmente, com a criação do Banco Central Independente. Então, o Executivo passa a ter quase nenhuma importância, a importância só de ser entendido como um Estado-polícia para assegurar as manifestações de protesto do povo, e o Banco Central passa a ser o verdadeiro governo na mão dos detentores do capital. Essa é a história do Banco Central Independente. E aqui no Brasil nós temos um exemplo do que está acontecendo. O Meirelles, ex-presidente do Banco de Boston, um braço da Febraban, o Ilan Goldfein, ex-chefe de economia do Bradesco, e o Grazi, diretor ou vice-presidente do Bradesco, não, o Ilan do Itaú, e o Grazi, diretor ou vice-presidente também, não me recordo exatamente qual era seu cargo, do Bradesco. Então, se entrega a condução da economia ao setor financeiro, à banca. E não foi à toa que o presidente interino Temer desmentiu o Padilha essa semana. O Padilha dizia: o presidente deseja que o juro seja reduzido. Imediatamente o presidente interino Temer contestou, dizendo que o Banco Central tinha autonomia. A autonomia do Banco Central significa independência dos interesses nacionais, do desenvolvimento e do emprego. Bom, esse é um pé do tripé da reação do capital. O segundo apoio, senadora Vanessa Graziotin, é a precarização do parlamento, através do financiamento privado, principalmente de pessoas jurídicas e campanhas eleitorais. Então, nós não temos mais partidos, nós temos, a moda de dizer dos gaúchos, mandaletes dos financiadores de campanha. Não respondem mais ao programa dos seus partidos, aos compromissos que assumem durante a campanha com os eleitores e passam a ser operadores do capital que os financiou. É a precarização absoluta do parlamento. E isso nós vemos hoje ocorrer no Brasil com o financiamento privado de campanha e principalmente financiamento de campanha de pessoas jurídicas. O terceiro tripé da reação do capital contra o Estado social é a precarização do trabalho. É o avançado valendo mais que o legislado. E num processo recessivo como nós vivemos, isso significa
e os trabalhadores são reduzidos à condição de verdadeiros escravos do sistema dominado pelo capital não produtivo. No Brasil, nós vemos uma aliança feita pelo capital vadio, pelos interesses geopolíticos de países que querem a dominação dos recursos da natureza, do petróleo, da água e provavelmente no futuro o domínio da própria Amazônia, como que está ocorrendo na Grécia, que está pagando dívidas com um patrimônio territorial. Então isso tudo ameaça o nosso país. E nesse processo, uma crise pessoal entre a presidenta Dilma e o vice-presidente Temer levou o Temer a ser presa desses interesses. A sua vaidade em ser presidente da República, a sua irritação por dificuldades na relação com a presidente, fizeram o vice-presidente Temer embarcar nessa história do impeachment, que foi inventado através da simulação de um crime de responsabilidade da presidente da República. Então, nós, na verdade, estamos nessa situação. E qual é a posição que nós devemos tomar nesse impasse? Não é volta querida, mas muito menos abaixo Temer. Nós temos que defender os interesses nacionais. E os interesses nacionais passam hoje não por entregar os destinos do país a um Congresso financiado pelo capital privado, pelas pessoas jurídicas, mas devolver o Brasil à sua população. Isso seria feito com um acordo que está sendo encaminhado e muito bem encaminhado, com o fim do impeachment, com o voto de mais de 30 senadores patriotas e conscientes da situação que existe no mundo e que existe no Brasil, rejeitando o impeachment no plenário do Senado. E a presidenta da República previamente concordando com a convocação de um plebiscito a ser convocado constitucionalmente pelo Congresso Nacional. Pode ser convocado pela Câmara Federal ou pelo Senado Federal com apoio do Executivo, para que o povo volte a ser protagonista dos seus destinos. Porque o que nós estamos vendo é que o preço que o Temer está pagando pelo impeachment é um preço que ele jamais pretendeu pagar, porque não faz parte da sua história, das suas posições políticas ao longo da sua vida. É o fim da aposentadoria dos trabalhadores. É a entrega da Petrobras, bandeira do José Serra, num conluio denunciado pelo Wikileaks com a Chevron e com a Shell. É a privatização da educação, é a privatização da saúde. Então, hoje se diz, não, o PMDB está no governo, o Requião está isolado. O meu PMDB não está no governo. Não. O Ricardo Barros não é do PMDB. E nesse ministério todo eu não vejo figuras históricas do PMDB. Agora eu me pergunto, onde está o PMDB que, por exemplo, levou um militante como o Jader Barbalho à política, no Grupo Autêntico, na vontade de mudança que não se manifesta? Não a favor da presidente, não no Volta Querida, mas não se manifesta contra a violação de toda uma história construída no seio desse partido. O PMDB, na verdade, nunca se constituiu verdadeiramente como um partido. Ele era uma frente. Era uma frente que se caracterizava, como toda frente, por se opor a alguma coisa. Nós éramos uma frente contra a ditadura. PMDB, você sabe o porquê. Todo mundo sabia. E foi fundamental na derrubada da ditadura, na eliminação daquele processo autoritário. Fez um estatuto maravilhoso que foi sendo modificado ao longo do tempo com a entrada de pessoas que não pensavam como Ulisses Guimarães e os pais do partido na sua criação, no seu início. Mas o PMDB não se constituiu verdadeiramente num partido programático e se constituiu como uma verdadeira federação de lideranças estaduais. Mas, na minha opinião, o PMDB ainda é o grande espaço para a formação de um partido político popular, nacionalista e democrático no Brasil. Então, é essa a nossa luta agora. Eu tenho cá comigo, por convicção, a certeza de que muito mais do que 30 senadores patriotas existem no plenário. Há os entreguistas, sim, mas há os equivocados. Há os que se colocaram
numa posição nesta pinimba, nessa briga, nesse atrito entre a certa irascibilidade da presidente Dilma com o parlamento e o desrespeito do qual se sentiu atingido o vice-presidente Temer. Mas, à medida em que essas discussões se aprofundam, em que o trabalho de vocês na comissão de impeachment esclarece através da televisão, do Senado, a população, a gente vê que, dentro do próprio Senado da República, um sentimento de restauração da dignidade e de preservação da soberania nacional se estabelece. Eu tenho a convicção que muito mais que 30 senadores, que é o número com o qual eu, nas minhas avaliações, conto hoje, votarão contra o impeachment. Mas votarão contra o impeachment pedindo que a presidenta apoie um plebiscito e devolva à população brasileira a discussão dos destinos do país. O Brasil não pode ser decidido por 2 ou 3 políticos que estão insatisfeitos com o tratamento pessoal que receberam de uma eventual presidente da República. Não pode ser discutido nas salas das embaixadas de países do mundo desenvolvido que discutem os seus interesses geopolíticos. E não pode ser decidido nos corredores dos bancos, nem por um banco central dominado pela banca brasileira, pensando única e exclusivamente nos lucros de capital. E para terminar esse meu à parte, senadora Gleisi, eu quero trazer ao plenário o exemplo da Grécia. Em 2010, a Grécia estava numa situação que diziam que estava o Brasil ontem. Hoje já dizem um pouco diferente, porque é o Temer que está comandando a República. A Grécia estava com um déficit de 104% sobre o PIB. Mas a Grécia é um país muito limitado em relação ao Brasil. A Grécia tem uma estrutura de turismo sofisticada e produz azeite de oliva. Azeite é o óleo de oliva. O Brasil não, o Brasil tem uma economia mais complexa. Mas então se propôs, era a proposta da União Europeia, o liberalismo econômico, a moda do Meirelles. Aliás, esse Meirelles que dominava a economia no governo do Lula e que foi, a meu ver, o responsável por tudo isso que está acontecendo agora e que ressurge como o salvador dos erros que ele próprio cometeu. Eu acho que o Meirelles, no comando da economia, vai repetir o que fez anteriormente. Lucros recordes dos bancos e desindustrialização do Brasil com apreciação do dólar para satisfação da classe média. Mas vamos lá. A Grécia tinha um déficit de 104% sobre o produto interno bruto. Daí veio a meirelada, eu chamo de meirelada isso, né? O Brasil viveu meireladas, leviandades e barbosidades, todos na mesma linha, com um período diferenciado, curto, do Manteiga, que tentou derrubar o valor dos juros e viabilizou uma retomada relativa do desenvolvimento industrial do Brasil. Mas muito bem, em 2010 a Grécia estava quebrada, 104% do PIB era o seu déficit, o seu default. Se aplicou a política liberal. Qual foi o resultado disso? Acabaram com a aposentadoria, acabaram com as leis trabalhistas, privatizaram empresas públicas importantes, a saúde e a educação foram arrasadas. E a Grécia passou a ser pressionada por uma dívida muito maior, não era mais 104%. O resultado dessa política liberal em 2015, é o último ano em que eu tenho um dado oficial, foi para 184% a dívida da Grécia sobre o PIB. E hoje, a Grécia está totalmente arrasada na mão da União Europeia. Na última reunião que nós tivemos em Lisboa, inclusive com a sua participação, eu tive a informação de que a União Europeia, ou a banca alemã, havia dado um empréstimo de 206 bilhões de dólares para a Grécia. Num primeiro momento eu pensei, puseram a mão na consciência e resolveram detonar um processo de desenvolvimento da Grécia. Não era assim. 95% desses 206 bilhões de euros foram para a mão das bancas alemãs, dos bancos alemães. Não entraram na Grécia, ela ficou com 5% desse valor, totalmente desestruturada. É o que pretende o liberalismo na mão dos banqueiros.
E, de resto, o próprio Papa, no encontro de Davos, entre os líderes mais importantes do mundo e as pessoas que representam o capital financeiro mais rico e mais influente no planeta, dava um recado. O capital é bom. É uma acumulação que pode ser utilizada para inovação tecnológica, para o progresso tecnológico. Pode ser utilizada para montar uma fábrica, produzir bens, dar empregos, viabilizar a vida das pessoas. Mas não pode dominar o mundo na forma de capital vadio, transformando o trabalho numa mercadoria. Hoje, o que nós vemos no Brasil, com o protagonismo limitado da vaidade presidencial do Michel Temer, de uma certa irascibilidade da nossa presidente Dilma, é uma disputa maior. A disputa do domínio do capital financeiro sobre a economia do mundo e os seus reflexos no Brasil. E daí, atores menores, como o Serra, querendo acabar com uma luta dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, pelo petróleo. E essa visão equivocada vendida por uma mídia controlada pelo capital, de acabar com os direitos trabalhistas, acabar com a aposentadoria. O senador Lindbergh, naquele seu brilhante e longo à parte, mostrava que no Nordeste do Brasil... Que foi superado pelo de Vossa Excelência. No Nordeste do Brasil, a aposentadoria, por exemplo, em Alagoas, é 68 anos e 8 meses. Mas essa é a média. No interior não é assim. O trabalhador rural não vive isso tudo. É a média puxada por uma sobrevida nas grandes cidades que tem uma estrutura do SUS mais eficiente. E a renda das pessoas possibilita um atendimento de saúde mais complexo. No Brasil, esse tipo de corte da aposentadoria vai pôr pelo menos 30% dos contribuintes para a sua aposentadoria sem a menor possibilidade de alcançá-la. Então, nem volta querida, muito menos abaixo Michel Temer. Nós precisamos acabar com o impeachment, fazer um acordo com a presidente da República, um acordo que nos leve a uma situação de equilíbrio no Brasil e, através de um plebiscito, levar essa discussão ao povo brasileiro. Estamos na linha do Papa, que rejeitamos o domínio absoluto do capital magil, do mamon da Bíblia, ou nós queremos nos transformar num Estado associado como Porto Rico é dos Estados Unidos? E isto que está ocorrendo não é só no Brasil. É na Argentina, através de uma eleição e de uma mídia de guerra que demoliu o prestígio do peronista da Cristina Kirchner. É na Bolívia também, inclusive acabaram com Evo Morales inventando um filho para ele que não existia. Hoje você sabe que o tal filho do Evo Morales não teve vida porque morreu no momento do parto da mãe, mas aquilo tudo muito bem orquestrado demoliu um projeto que estava levando a Bolívia a um sucesso relativo na economia. Vamos devolver ao Brasil o protagonismo do brasileiro e liquidar de uma vez por todas com esse impeachment. Eu tenho, e tenho certeza que Vossa Excelência tem também, e os senadores presentes nesse plenário igualmente têm, a convicção de que existe muito mais do que 30 senadores esclarecidos, patriotas, para derrubar essa farsa do impeachment, que na verdade é o entreguismo em ação, transformando o presidente interino Michel Temer num instrumento de interesses que não são os interesses de uma nação brasileira, da construção de um projeto nacional no Brasil. Muito obrigado pela tolerância com esse curto à parte que dei ao seu pronunciamento. Eu, senador Requião, Vossa Excelência sabe do prazer que tenho sempre de ouvi-lo, porque Vossa Excelência não fala, Vossa Excelência dá uma aula à população e à nação brasileira. Fala não só com muita convicção, mas com muito conhecimento, e isso é muito importante. Então, eu só quero, senadora Gleisi, concluir o meu pronunciamento aqui, exatamente por onde concluiu o senador Requião na sua parte. Quando nós lutamos pelo impeachment, contra o impeachment, nós não estamos lutando para trazer o caos ao Brasil, porque muitos dos senadores que aqui estão votaram a favor da admissibilidade para decidir depois. Mas uma das questões que eles levantam é que a presidente teria perdido a capacidade de governar o Brasil. Então, o que nós estamos fazendo, como diz Vossa Excelência, dando alternativas. Alternativas. E alternativas se socorre onde? Na democracia.
E as pesquisas estão mostrando, não tenho dúvida, senador Requião, essa é a primeira de muitas que virão. A população brasileira, lá no seu subconsciente, ela tem claro que a presidente está sendo afastada por questões políticas, não porque cometeu crime. E quando o impeachment não vem recheado do crime, ele deixa de ser impeachment e passa a ser golpe. Esses senadores, essas senadoras levarão para o resto da sua vida, junto com eles, a placa daqueles que, infelizmente, caso se viabilize, ajudaram a romper com a democracia nesse momento e romper com os objetivos que Vossa Excelência fala. Eu tenho aqui, fiz uma postagem, senador Requião, olhando no jornal, aqueles diretores do Copom, todos sorridentes, no final de uma reunião que manteve as taxas, eu fiz uma postagem mostrando a origem de cada um. Banco Itaú, o maior banco privado do Brasil, Safra, BMG, Santander, Bradesco, a origem dos diretores, daqueles que participam. E é essas instituições que eles ouvem, não a do povo brasileiro. Então, muito obrigada, senadora. Obrigado, senador, pela parte que Na fica verdade, senador, o que incluído no meu pronunciamento. O que Vossa Excelência está dizendo, que não é a manutenção do Temer de interino para presidente permanente. Nós, votando a favor do impeachment, estamos votando o domínio absoluto da banca sobre a estrutura do Estado brasileiro. Isso é muito ruim para todos nós. Muito obrigada, senador. Obrigada, senadora Gleice.